Olá, seja muito bem-vindo ao programa da FER. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para os seus primeiros R$ 5.000 por mês, trabalhando com a extensão de cílios. Eu sou a Fernanda Gabriele e o tema de hoje é: se eu tiver um emprego, eu preciso sair dele para começar com a extensão de cílios? Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm quando iniciam na área da extensão de cílios, né? Eu tenho um emprego, eu vou iniciar em uma outra profissão, eu preciso largar meu emprego para começar com extensão de cílios? E a resposta é bem simples, é que não precisa. Você não precisa largar o seu emprego, né, para você fazer e trabalhar com a extensão de cílios. Trabalhar com a extensão de cílios não te impede de você ter uma outra profissão. Ou ter uma outra profissão não te impede de você trabalhar com a extensão de cílios. Então você tem essa possibilidade de você flexibilizar os dois, né? Você flexibilizar os seus atendimentos com a extensão de cílios e continuar trabalhando também. Então a extensão de cílios te dá essa possibilidade de você ser flexível, né? Você consegue conciliar com qualquer outra coisa que você vai fazer, seja trabalhar, seja estudar, seja, por exemplo, cuidar da sua filha, dos seus filhos, se caso você tiver. Então você tem essa flexibilidade de horário quando você trabalha com a extensão de cílios, né? Então é uma vantagem em trabalhar com a extensão de cílios também, essa flexibilidade. Então, a partir do momento que você, por exemplo, fez o curso, você pode sim continuar trabalhando com o que você faz, independente se você trabalhe na área da beleza ou se você não trabalhe na área da beleza, se você trabalha com qualquer outra coisa, qualquer outra profissão, você pode continuar no seu emprego, né, trabalhando no seu horário normal e, por exemplo, nos seus horários vagos, você atender as clientes e iniciar dessa forma, né? Por exemplo, eu trabalho no horário comercial, das 8 às 6 da tarde. Atende as suas clientes de noite, atende a sua cliente no seu horário de almoço, né? De noite é melhor que você faça o procedimento tranquila e pode ter certeza que você não vai ter problema em a sua cliente ir de noite para você realizar o procedimento. Então, você pode começar dessa forma, né? Trabalhando no que você já trabalha e atendendo as clientes nos seus horários vagos, nos finais de semana, no horário de almoço, quem sabe, por que não, né? Então você pode fazer isso. Mas a partir do momento, vai chegar um momento, né, que você vai ter que escolher. Você vai ficar pro resto da sua vida trabalhando no emprego que você tá e trabalhando com a extensão de cílios. Então você pode iniciar, você pode fazer isso também se você quiser, não tem problema nenhum. Mas você pode também iniciar trabalhando nos dois e depois você focar no que vai te trazer mais resultado, né? Tudo que você foca, que você concentra a sua energia, expande. Tudo que você concentra a sua energia, que você se dedica, você consegue ver resultado. Então, a partir do momento, vai chegar um momento que você vai ter que se dedicar a alguma coisa, que você vai ter que ir para onde está te dando mais resultado. Eu tenho certeza, hein, que a extensão de cílios vai te dar mais resultado que, por exemplo, um trabalho de carteira assinada com salário mínimo, tá? Eu tenho certeza disso, certeza absoluta. Então, se você começar atendendo as suas clientes e conciliando com a extensão de cílios, vai chegar uma hora que você vai ganhar muito mais, pode ter certeza disso. Que você vai ganhar muito mais atendendo as suas clientes nos seus horários vagos, no final de semana, à noite, no seu horário de almoço, trabalhando com a extensão de cílios. Então vai chegar esse momento. Então vai chegar uma hora que você vai ter que decidir. Você vai ter que decidir entre o seu emprego, né, que você trabalha, que você ganha, por exemplo, supondo, tá, gente, um salário mínimo, supondo que seja esse valor, ou um salário comercial, não sei, vai chegar um momento que você vai ter que decidir se você vai continuar no seu emprego, se você vai focar as suas energias 100% na extensão de cílios. Então, você pode ir conciliando os dois no começo e a partir de um certo momento no qual você vai ter que decidir, você escolher qual que você vai querer. Você vai querer continuar no seu emprego que te traz estabilidade ou ir para uma área que pode te trazer muita prosperidade, que pode te fazer crescer. Você tem que avaliar todos esses pontos, né? Por exemplo, você trabalha em um emprego fixo, de carteira assinada, supondo... vamos colocar por uma área que eu já trabalhei. Vamos colocar, por exemplo, caixa de mercado, que foi que eu já trabalhei. Eu trabalhei
uns 2 anos como caixa de mercado. Vamos supor que você trabalhe como caixa de mercado, não tem problema nenhum, tá? Só estou dando um exemplo que foi uma coisa que eu já passei também. Então, supondo que você ganha R$ 1.300, tá? Que é um valor mais ou menos que é do mercado hoje em dia, R$ 1.300 para quem trabalha como caixa de mercado. Então, nesse emprego que você está, você tem estabilidade, você tem um salário todos os meses, né? Todos os meses cai esse dinheiro na sua conta, que seria o que é considerado estável. Você tem os benefícios de aposentadoria, FGTS, se caso você tiver um acidente, por exemplo, você tem o benefício do seu seguro, né? Ou se você for demitida, você tem o benefício do seu seguro-desemprego, por exemplo. Então, você tem lá a sua estabilidade do seu salário todo mês na sua conta. Você tem, só que você tem essa vantagem de você ter, né, esse salário todo mês, que seria a sua estabilidade, mas você tem desvantagens também, quando você trabalha em um emprego de carteira assinada, né? Você tem a desvantagem de você ter um horário rígido, de você ter que cumprir um horário, que você não tem flexibilidade no seu horário, então você tem que cumprir aquele horário sempre. Então você tem isso também. Você tem estagnação do seu salário, né? Você vai ganhar, se você trabalhar, supondo de caixa, que foi o exemplo que eu dei, R$ 1.300 pro resto da sua vida, enquanto você continuar trabalhando lá, né? Não vai ser assim que vai funcionar? Então, você tem essa estabilidade, mas você não tem possibilidade de crescer. Supondo que você está lá, trabalhando de caixa no mercado, e você conhece a área da ascensão de cílios e você começa a atuar com a ascensão de cílios e começa a atender as suas clientes no seu horário vago. Então, você vai ter flexibilidade de horário para você atender as suas clientes nos seus horários vagos. Você vai ter a possibilidade de ganhar mais, porque quanto mais você trabalha, mais você atende, você ganha mais também. Você tem a possibilidade de você escolher o quanto você vai cobrar pelo seu serviço. Você tem a possibilidade de crescer mais profissionalmente, né? Então, você pode começar atendendo seus clientes na casa dela, você pode começar atendendo seus clientes na sua casa e vai chegar uma hora que você vai ter um retorno muito bom e você vai conseguir empreender muito mais, tenho certeza disso. Então, qual que seria o ponto que é considerado ruim para algumas pessoas? É que vai depender de você o quanto você vai ganhar. Vai depender de você o quantas clientes você vai atender por dia. Então, para isso, você tem que desenvolver algumas coisas. Você tem que ter estratégias de venda, você tem que ter divulgações do seu serviço, né? Então, vai depender muito de você também. Mas, comparando os dois, você tem a possibilidade de você ficar lá na estabilidade, ganhando o mesmo valor todos os meses, e você tem a possibilidade de você conseguir um faturamento maior, conseguir crescer profissionalmente, conseguir muitas outras coisas que a área da extensão de cílios, que seria uma área que você iria empreender, né, te traria. Então, você tem que avaliar. Tem uma frase do Flávio Augusto, que é uma pessoa que eu acompanho, né, um dos homens mais ricos e mais conhecidos daqui, que ele fala que estabilidade não existe. E realmente é verdade, a estabilidade não existe. Por que que não? Porque você tá lá, estável no seu emprego, ganhando R$ 1.300 por mês. E aí, se você for mandado embora, a sua estabilidade está aonde? Né? Se a empresa falir, cadê a estabilidade? Então, estabilidade não existe, tá? Você pode ter certeza disso. Então, qual que é o melhor momento para você se manter em um emprego? O melhor momento para você se manter em um emprego é quando você está aprendendo alguma coisa lá. A partir do momento que você não está mais aprendendo nada lá, já é o momento de você procurar algo que vai te trazer novos conhecimentos. Então, um emprego, ele deve ser considerado um estágio de aprendizagem. Você está aprendendo no emprego que você está? O que você está aprendendo lá? Tem possibilidade de aprender mais? Tem possibilidade de crescer mais dentro desse emprego? Então, avalia isso. Avalia tudo isso. Então, a partir do momento que você está lá trabalhando, mas você não aprende mais nada, faz as mesmas coisas todos os dias, não tem conhecimento de outras coisas, que você não tem crescimento também financeiro, não tem possibilidade de crescer de cargo, não tem possibilidade de crescer de salário, não está aprendendo mais nada,
para que você vai continuar lá? Se você tem a possibilidade bem ali na sua frente de trabalhar com uma coisa que, por exemplo, a extensão de cílios, que é a extensão de cílios, você tem a possibilidade de trabalhar com a extensão de cílios e aprender coisas novas, de se desenvolver, porque a partir do momento que você começa a trabalhar com a extensão de cílios, você se torna uma empreendedora, tá? Você tem que ficar atenta a isso, você vai se tornar uma empreendedora, porque vai ser você e você para correr atrás das suas clientes, para você oferecer o seu serviço, para você buscar crescer, ter mais clientes para ganhar melhor. Você vai ter que estabelecer as suas metas, você vai ter que correr atrás mesmo. Então, você tem a possibilidade de ficar no seu emprego no qual você não está, por exemplo, aprendendo mais nada, se for o seu caso, ou você tem a possibilidade de você empreender, de você crescer e buscar novas coisas, uma nova realidade para a sua vida, certo? Então, o que você tem que levar em consideração? Que a partir do momento que você entrou no emprego, você está em um estágio. Parou de aprender? Você não viu mais crescimento dentro do local que você está? Aí chegou a hora de você sair, né? Então, por esse motivo que eu estou falando isso. Porque eu falei que lá no início, você pode conciliar o seu emprego com o atendimento, né, de extensão de cílios. Mas e aí? Não está mais crescendo profissionalmente no emprego fixo que você está? Na estabilidade que você está? Então, você tem que focar onde vai te fazer crescer mais, onde vai te dar mais retorno. E a extensão de cílios faz isso, a extensão de cílios pode fazer isso com você. Basta você correr atrás e realizar os seus sonhos, né? Correr atrás das suas metas e planejar para você conseguir alcançar tudo isso. Então, a estabilidade não existe, certo? A partir do momento que você começou a trabalhar com a extensão de cílios, estou falando tanto que a extensão de cílios é uma área que vai te trazer novas coisas, né? Vai te trazer crescimento profissional, mas como? Então, eu acho que você deve estar se perguntando isso, eu penso isso, né? Que você deve estar se perguntando como que eu vou crescer trabalhando com a extensão de cílios, né? Então, a extensão de cílios, ela consegue te fazer crescer por quê? Quando você começa a trabalhar com a extensão de cílios, você tem a possibilidade de estabelecer o quanto você quer ganhar. E basta você correr atrás para você conseguir alcançar essa meta. Então, você faz um planejamento de quantas clientes você precisa atender para você conseguir chegar à meta que você estabeleceu. E aí você começa a criar estratégias para você alcançar esse objetivo, para você alcançar essa meta. Então, quando você começa a trabalhar com a extensão de cílios, desculpa, você tem algumas possibilidades. Por exemplo, para você crescer profissionalmente dentro da área da extensão. Por exemplo, o primeiro passo é começar a atender. Depois de você fazer o curso, logicamente. Você faz o curso, se capacita para você se tornar uma profissional de excelência, de qualidade, realizar um procedimento muito bom na sua cliente, porque isso é uma das coisas que vai fazer a sua cliente ficar ali realizando o procedimento com você. Isso é uma das coisas, tá? Então, tem várias outras coisas também. Mas isso é assunto para outra live. Então, vai acompanhando aí que na próxima live talvez seja esse o assunto que eu irei falar. Mas voltando ao foco. Quando você começa a atuar com a extensão de cílios, o primeiro passo, fez o curso, se capacitou. O segundo passo, começou a atender, né? Então, você começa a atender as suas clientes com a extensão de cílios, começa a realizar o procedimento nas suas clientes e você vai ver o retorno logo, né? Então, começou a atender, teve o retorno, você já pode ir para o próximo passo. A partir do momento que você se sente segura, que você tem uma experiência trabalhando com a extensão de cílios, que você se capacita cada vez mais, vai fazendo cursos, adquirindo mais conteúdos teóricos, mais conteúdos práticos, vai se desenvolvendo dentro dessa profissão, você pode partir para o outro passo, né? A partir do momento que você se sente pronta, por que não? Então, o próximo passo, qual seria para você ter esse retorno e ter esse crescimento dentro da área da extensão de cílios? É você, por exemplo, dar cursos, dar palestras, né? Então, esse seria um próximo passo também que a extensão de cílios te oferece. Então, você pode dar cursos que você vai ter mais reconhecimento profissional, você vai ter um retorno financeiro também, participar de palestras. A partir do momento que você tem esse reconhecimento profissional, outras pessoas que são profissionais da área, elas vão te convidar para você dar a palestra, para você participar de eventos. Então, essa seria uma outra oportunidade que a área da extensão de cílios te oferece também.
Uma outra oportunidade é você ser a organizadora de eventos, de campeonatos de cílios, né? Então você pode sim ser uma organizadora desses eventos, desses campeonatos. Então, a partir do momento que você vai crescendo, você consegue ir alcançando novas etapas na sua vida, você consegue ir realizando novas coisas, novos sonhos dentro da sua vida. Então, uma outra opção, abrir empresa, né? Você pode abrir a sua empresa, trabalhar com extensão de cílios, você pode fazer isso também. É uma outra etapa que a área te oferece como uma oportunidade. Então, você pode fazer isso, ter uma equipe, você pode conseguir isso também trabalhando na área da extensão de cílios. Uma outra coisa é que você pode ter franquias. A partir do momento que você criou uma marca forte, você criou um nome forte, você pode sim fazer franquias, né? E essas franquias vão cada vez aumentando mais, ou você pode criar uma marca forte e criar produtos relacionados à extensão. Tem muitas profissionais que fazem isso, né? Desenvolve marcas de produtos como cílios, adesivo, com a marca dela. Então, ela também consegue ter esse retorno e ter reconhecimento. Então, aí vai depender de você avaliar e ver qual que compensa mais. Continuar no emprego, no qual você não, a maioria das vezes, não te traz crescimento, não te traz retorno, pelo contrário. Quando você trabalha em um emprego, que esse emprego não te oferece oportunidade de crescer, não te oferece oportunidade de aprender mais, não te oferece a oportunidade de você se tornar ir crescendo, né, e evoluindo, você acaba ficando estagnado lá. O seu salário fica estagnado, você fica estagnada, né, você não consegue dar um próximo passo para você evoluir e crescer, né, você fica ali preso a essa estabilidade que na verdade não existe, e aí quando você vê, você não tem a coragem de você ir para uma outra coisa, de você investir em algo novo, você fica ali sempre fazendo a mesma coisa, sempre ganhando a mesma coisa, e aí você acaba ficando lá, estagnado, parado no tempo, né? Então, um dos motivos de empreender é que você consegue desenvolver esse lado que é necessário você ter quando você se torna uma empreendedora, né? Você consegue desenvolver a coragem para você tomar decisões, para você investir em coisas novas na sua vida. Você consegue desenvolver projetos, né? Para que esses projetos consigam construir os seus sonhos, consegue planejar metas, consegue melhorar a sua criatividade, consegue muitas coisas. Então, a partir do momento que você se torna uma empreendedora e você larga a estabilidade, você consegue se desenvolver também. Então, eu não estou falando só de retorno financeiro, não estou falando só de retorno em dinheiro mesmo, eu estou falando de você se desenvolver também. Porque você está lá estagnado, parado, você não faz nada de novo. Né? Você não faz nada de novo na sua vida. E aí, a partir do momento que você começa a mudar as coisas que você faz, mudar a sua profissão, por exemplo, né? Vem para a área da extensão de cílios, vamos mudar. E aí, a partir desse momento, você começa a se desenvolver também. Você começa a melhorar, a evoluir, a buscar coisas novas, a desenvolver coisas que você não tem, habilidades que você não tem, por exemplo. Então, por esse motivo, eu falo muito que empreender é uma coisa muito boa, né? Porque a estabilidade não existe. A estabilidade não existe. Muitas pessoas falam isso e isso é verdade. Se você parar para pensar, é verdade mesmo. Então, a partir do momento que você empreendeu, dentro da área da extensão de cílios, você tem essas possibilidades de crescimento. Você viu como que a área da extensão de cílios, ela te dá muita abertura, te dá tanta possibilidade de crescer, e aí a cada fase que você vai evoluindo e crescendo, você vai se desenvolvendo mais. Por quê? A partir do momento que você está lá atendendo a sua cliente, você vai desenvolver qual habilidade? Você vai desenvolver a habilidade de venda, de comunicação, de comportamento da cliente, né? Você vai desenvolver isso, você vai desenvolver estratégias, então você vai estimular aqui o tempo todo a sua cabeça para você conseguir melhorar e avançar. A partir do momento que você está lá, evoluiu de atendimento, vou começar a dar curso. E aí já é outra coisa na sua vida, outra realidade, outros hábitos, né? Então você vai ter que desenvolver novas habilidades também. Então, a partir do momento que você está sempre buscando essa evolução, você está sempre crescendo, você está sempre melhorando, se desenvolvendo. Então,
comecei a dar curso. Outras coisas que você vai aprender, né? Você vai começar a estudar sobre outras coisas, então com isso você vai se desenvolvendo cada vez mais. Você vai estudar, por exemplo, tipos de aprendizagem, então você vai ver que cada pessoa aprende de um jeito, né? Tem gente que é mais visual, tem gente que é mais auditiva, então você vai se desenvolvendo o tempo inteiro. Por exemplo, passei da parte do curso, agora eu vou abrir uma empresa, colocar uma equipe grande e vou começar a desenvolver cada vez mais isso. Aí você já começa a gerir pessoas, então aí já é uma outra coisa que você está aprendendo. Tá? Então, olha como a área da extensão de cílios, ela te dá a oportunidade de você crescer, tanto em dinheiro, né? E você crescer também como pessoa, como profissional, se desenvolver mais. E isso eu tenho certeza que um emprego de carteira assinada não te traz. Que o emprego de carteira assinada te paralisa, porque você fica acomodada, né? Eu falo isso por mim mesma. Quando eu trabalhava lá na clínica de estética, né, que foi onde eu comecei, eu tinha tanto medo de sair de lá, porque eu pensava, nossa, eu tenho que pagar minhas contas, né? Não tem dinheiro se eu sair de lá para pagar as minhas contas. E aí, eu ficava com muito medo de sair desse emprego e investir, em empreender, em correr atrás dos meus sonhos. Eu tinha muita vontade, né? Eu tinha muita vontade de ter a minha estética, de atender as minhas clientes, mas eu tinha muito medo. Então, isso é o que a estabilidade te faz, te dá muito medo, né? Faz com que você se torne medroso mesmo, porque aí você fica com medo de sair do emprego, porque você acha que aquele salário é o que paga todas as suas contas. O que compensa mais? Você ficar sem pagar suas contas nos 3 meses, depois você ter um retorno muito maior, ou você continuar para sempre travado, com medo, ganhando a mesma coisa? O que compensa mais para você? E aí? Para mim, compensa mais empreender, compensa mais me desenvolver, compensa mais ter a oportunidade de evoluir, de crescer, de ganhar mais, de ter minha flexibilidade de horário, de tempo. Para mim, isso compensa muito mais. Então, você tem que avaliar no seu caso. E aí, você está pronto para empreender? Se você não está pronta, não tem problema. Não tem nenhum problema nisso. O que você pode fazer se você não está pronta totalmente para largar o seu emprego e para começar com a área da extensão de cílios? Concilie os dois. Foi isso que eu fiz no começo. Então, quando eu falei lá que eu estava trabalhando na clínica de estética, eu tinha medo de sair de lá e ficar sem dinheiro para pagar minhas contas, o que eu fiz? Eu trabalhava lá na clínica e de noite eu atendia as minhas clientes aqui na minha casa. Atendia na minha casa, então não tem desculpa. Não tem desculpa para você começar. Então, eu atendia aqui na minha casa e eu fui fazendo isso até eu ter a coragem de sair. E sabe quando que eu tive a coragem de sair? Quando eu perdi a minha estabilidade, que eu achava tão importante. Porque veio a pandemia e aí eu tive que sair, né? A estabilidade, acabou. Por isso que a estabilidade não existe. Então, foi a partir desse momento que eu meio que fui obrigada a empreender, né? Eu já queria, mas eu precisei de um empurrão para eu começar. E às vezes você tem que dar um empurrãozinho, senão você não vai, né? Então, mas mesmo assim, eu trabalhando lá de carteira assinada e trabalhando atendendo na minha casa, depois que eu comecei a fazer todo o cálculo do quantos que eu ganhava, eu já percebi que eu estava ganhando muito mais trabalhando com a extensão de cílios. Então, às vezes, a estabilidade te trava, né? A estabilidade, ela te paralisa. E aí você precisa desse empurrão para você começar e mudar a realidade da sua vida, certo? Então, como que você pode fazer isso, né, com a área da extensão de cílios? Como eu disse, você pode começar trabalhando continuando trabalhando no seu emprego e depois você vai conciliando com a área da extensão de cílios. Mas quando chegar ao ponto de você ter que escolher, eu tenho certeza que a área da extensão de cílios vai ser muito mais benéfica para você. Tenho certeza que nesse momento a área da extensão de cílios ela vai estar te dando muito mais retorno, tá? Então, sabe, um conselho para mim, um conselho que eu estou te dando, que eu fiz e deu muito certo. Eu vou te dar um conselho agora. Quando você iniciar e você não estiver pronta ainda para você sair do seu emprego, tá? Para você largar essa estabilidade, tá? E tudo bem, é normal. Eu já passei por isso, eu tinha muito medo também. Então, quando você começar, vai conciliando. Começa trabalhando no seu emprego, faz o curso, se capacita e vai atendendo os seus clientes. Só que um conselho, a partir da primeira cliente que você atendeu, você já começa a fazer
a sua organização de quantos que você está tendo de retorno trabalhando com a área da extensão de cílios. Então, todas as clientes que você fizer, você já anota. Não precisa ter um programa, não. Anota no caderno. Anota no caderno quantos que você fez na segunda-feira, quantos que você fez na terça-feira. Se eu vou atender só no sábado, quantos que você fez no sábado. E daí você vai calculando todos os meses. Qual que está te dando mais retorno? Vai chegar uma hora que a área da extensão de cílios, você trabalhando com extensão, atendendo as suas clientes, vai te dar muito mais retorno. E aí, quando chegar essa hora, você pode ter certeza que aí é a hora de você sair. Se você não está tendo a oportunidade de ter mais conhecimento trabalhando no lugar que você está, de ter crescimento profissional, de ter um salário maior, e a outra profissão que você só começou como um extra tá te dando essa oportunidade, eu tenho certeza que vale muito mais a pena você focar a sua energia 100%, se dedicar 100% ao que vai te trazer mais retorno, ao que está te trazendo mais retorno, que você vai ver muito mais resultado, vai colher muito mais fruto no futuro. Então, a partir desse momento, já é a hora de você, por exemplo, largar o emprego e focar no que vai te trazer retorno, tá? Então, foi isso que aconteceu comigo também. Eu fazia isso, por isso que eu estou falando isso pra você. Eu trabalhava na clínica estética, e daí eu atendia as minhas clientes, e aí eu comecei a anotar tudo que eu fazia, e eu fui somando, quando eu vi, eu estava ganhando mais, trabalhando, atendendo no meu quarto, as minhas clientes, 1 ou 2 clientes no máximo, né, que era o que eu conseguia atender de noite, aqui na minha casa. Por quê? Eu chegava do serviço quase 8 horas da noite. Então, a maioria das vezes eu atendia uma cliente só, né? Porque o procedimento, a maioria das vezes, demora 1h30, se for um cílios híbrido ou fio a fio. Então, eu atendia uma cliente no dia. Então, uma cliente no dia me fez ganhar mais do que quando eu estava trabalhando de carteira assinada. E eu fui perceber isso a partir do momento que eu comecei a anotar e somar tudo, e chegava no final do mês eu comparava os dois. Então, quando você iniciar, você não precisa largar o seu emprego se você não estiver pronta para isso, tá? Tudo bem, não tem problema. Você começa com o seu emprego, né, atuando, trabalhando no seu emprego, e vai atuando com a área da extensão de cílios, vai conciliando os dois. Mas sempre faça isso. Sempre anote quantos que você está tendo de retorno, sempre anote quantos clientes você está fazendo por dia, sempre vai divulgando, né, para você ter mais retorno, ter mais clientes também para você atender, e você vai fazendo isso a partir do momento que você já iniciou. E daí, quando chegar o momento que você comparar os dois e ver que a área da extensão de cílios está te trazendo mais retorno, sai do seu emprego e foca. Mas se você não estiver pronta, não tem problema, pode continuar nos dois até o momento que você estiver preparada para isso, tá? Você vai precisar ter coragem, né, para você fazer isso. Então, quando você estiver preparada, aí chegou a hora de você começar, de você mudar, né, a sua realidade, de você mudar a sua profissão, por que que não, né? Vamos mudar. E a mudança que vai te trazer resultados diferentes. Então, se você continuar fazendo a mesma coisa todos os dias, tendo os mesmos hábitos todos os dias, você vai ter os mesmos resultados todos os dias. Vai ter o que você sempre teve. Então, se o que você sempre teve não tá bom, chegou a hora de mudar. Chegou a hora de você evoluir, chegou a hora de você procurar crescer. Tá ok? Então, com a área da extensão de cílios, você tem essa possibilidade. Você tem essa possibilidade de crescer, de melhorar. Então, a partir desse momento, você pode decidir ou não dar uma mudança na sua vida, ok? Vou estar abrindo a caixinha, ou vou estar abrindo a live para perguntas, né? Quem quiser perguntar, pode perguntar. Se tiver alguma pergunta. Mas o efeito colateral de quando você começa, quando você anota, quando você compara os dois e você vê que um está te trazendo mais retorno e você se dedica, foca, concentra a sua energia 100% naquilo, é muito boa. É um efeito colateral muito bom. É um efeito colateral que vai trazer mudanças para você, tá? Então, avalia tudo isso, vê o que vai ser melhor para você, né? Quando você tem um emprego, você inicia com a área da extensão de cílios, você tem a vantagem de a área da extensão de cílios te dar uma flexibilidade muito boa, né? Então, você não precisa, naquele momento, largar o seu emprego se você não estiver pronto para você iniciar em uma nova profissão, que é a área da extensão de cílios. Então, a área da extensão de cílios, ela vai te trazer essa flexibilidade, você pode atender as suas clientes
nos seus horários vagos, conciliando o seu emprego com a área da extensão de cílios. Então, por exemplo, você trabalha em um horário comercial, atende os seus clientes à noite, né? Você vai conseguir atender mais ou menos uma ou duas clientes de noite. Então, a partir do momento que você começa a calcular quantos que ia atender uma ou duas clientes no dia, né, à noite, ou 3 clientes, 4 clientes no final de semana, no momento que você começar a calcular isso, você vai ver que a área da extensão de cílios ela vai te trazer mais retorno. Então foi um pouco sobre isso que nós comentamos hoje, comentamos sobre a vantagem e as desvantagens de você estar em um emprego fixo, de carteira assinada, e as vantagens e desvantagens de você empreender na área da extensão de cílios, né? Então, nos dois tem vantagens e desvantagens, mas na minha opinião, para quem vivencia isso todos os dias, empreender é muito mais vantajoso, né? Te traz muitas coisas boas, te traz muito retorno, não só financeiro, te traz retorno financeiro sim, mas te traz outras coisas também, te traz crescimento pessoal, profissional, te transforma, né? Transforma a sua realidade.